Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Um mortal e astuto bandido do leque voador pagou o preço de um braço e ficou gravemente ferido ao escapar. As palavras do pirata da lua d'água pareciam ecoar em seus ouvidos. Lembre-se, nunca se torne seu inimigo. Se estiver disposto, pode se tornar seu servo. Este é meu testamento e conselho. Nesse momento, a garota vestida de flores estava cheia de arrependimento. Embora o pirata da lua d'água estivesse morto, ele era uma figura lendária de 100 anos atrás, e sua previsão e últimas palavras não podiam ser subestimadas. Mestre, enquanto você estava vivo, eu sempre segui suas palavras. No entanto, agora que você já está morto há 100 anos, tomarei minhas próprias decisões. Tornar-me seu escravo? Que piada! Apesar de ter falhado, o bandido do leque voador não se arrependeu de suas escolhas. Em vez disso, sua natureza competitiva foi despertada. Seu rosto estava frio e cruel quando disse: depois que eu refinar o leque divino do pêssego da lua d'água e alcançar o rank verdadeiro místico, reorganizarei o capítulo das 100 flores e recuperarei tudo o que perdi. A garota vestida de flores tentou persuadi-lo. Irmão Jin, acabamos de obter o leque divino do pêssego da lua d'água e muitos recursos. Por que não ouvimos o mestre e evitamos nos tornar seus inimigos? Somente quando o leque divino do pêssego da lua d'água e o lótus precioso das 3 flores estiverem juntos é que serão perfeitos. A quantidade de recursos que esse moleque obteve foi várias vezes maior que a nossa, e ele ainda cortou meu braço. Este ódio durará para sempre. Se eu não me vingar, isso se tornará meu demônio interior. Os olhos do bandido do leque voador estavam frios e cheios de ódio. Ele havia planejado tudo perfeitamente e era o predador à espreita, mas tudo foi destruído por aquele jovem. O saco das 100 flores, que ele quase obteve, foi destruído por Zhao Feng. Sua maior vantagem, o mestre de mecanismos, também foi levada por ele. O tesouro mais valioso, o lótus precioso das 3 flores, foi tomado por ele. Até mesmo o tesouro final, a Bíblia preciosa da flor mística, também foi destruída por ele. Isso criou um ódio tão profundo que um demônio interior nasceu dentro do bandido do leque voador. Se isso não fosse resolvido, seu estado mental nunca mais seria o mesmo. A garota vestida de flores suspirou em seu coração e não retrucou. De acordo com o plano do bandido do leque voador, eles realmente tinham a maior vantagem, e ele também tinha uma chance de alcançar o rank verdadeiro místico. No entanto, seu instinto lhe dizia que, embora as chances de sucesso do irmão Jin parecessem altas, ele provavelmente falharia novamente. Afinal, o bandido do leque voador tinha vantagem na caverna da lua d'água, mas ainda assim perdeu para Zhao Feng no final. Às margens do rio. Zhao Feng observou o bandido do leque voador fugir com seus olhos e sentiu um certo cansaço. A batalha que acabará de ocorrer foi extremamente perigosa. Se ele não possuísse a fonte do verdadeiro espírito, não teria conseguido arrancar o braço do bandido do leque voador, mesmo com a ajuda do lótus precioso das 3 flores. No entanto, essa batalha também foi a mais gloriosa de Zhao Feng. Ser capaz de ferir gravemente um especialista do reino do verdadeiro espírito e cortar um de seus braços enquanto ainda estava no reino ascensionado era algo raro mesmo no grande país do céu. Era preciso lembrar que o bandido do leque voador era mais forte que o primeiro ancião do clã Lua Quebrada. Os 3 céus do reino do verdadeiro espírito eram: rank verdadeiro humano, rank verdadeiro místico, rank verdadeiro lorde. O bandido do leque voador definitivamente alcançara o pico do rank verdadeiro humano. Os 3 céus tinham subníveis dentro deles. Por exemplo, aqueles que acabaram de alcançar o rank verdadeiro humano estavam no estágio inicial. Aqueles que consolidaram seu cultivo estavam no estágio intermediário, aproximadamente o nível do mestre A1. Se o cultivo avançasse mais um passo, seria o estágio avançado e, depois, o estágio de pico. O primeiro ancião provavelmente estava entre o avançado e o pico do rank verdadeiro humano. Zhao Feng considerava o bandido do leque voador um oponente difícil, mas se fosse alguém como o mestre Aion, ele poderia derrotá-lo com apenas um olhar de seu olho espiritual divino. Se o mestre Aion não fez nenhum progresso, posso derrotá-lo com apenas um olhar. Zhao Feng não conseguia evitar a excitação. Ele agora era capaz de derrotar aqueles no reino do verdadeiro espírito. Claro. A força de Zhao Feng ainda não era suficiente para mudar a situação do clã Lua Quebrada. Até agora, ele nem mesmo completará a missão do primeiro ancião. Eu vou embora agora. Zhao Feng não ficou por muito tempo e se despediu do mestre Bi Qiaoyu, da águia careca do sangue cortado e companhia. O mestre Bi e a águia careca do sangue cortado estavam cheios de admiração. Os esforços combinados da dupla nem sequer conseguiam vencer o bandido do leque voador, mas este jovem derrotara o último. Irmão Zhao, desejamos que você tenha uma boa viagem. Tudo o que aconteceu pode ser esquecido. Se tiver tempo, visite a Fortaleza da Água Transversal. Se precisar de algo, procure os Piratas do Sangue Cortado.
O mestre Bi e a águia careca do sangue cortado falaram prontamente. Bi Qiaoyu também acenou animadamente enquanto o jovem de cabelos azuis desaparecia. Só então sua expressão foi substituída por decepção. Zhao Feng também levou o mestre Yun consigo, pois queria levá-lo para um local seguro. Você está indo para a capital? Então podemos ir juntos. Tenho um amigo do reino do verdadeiro espírito lá que pode nos ajudar. O mestre Yun sorriu e disse. Zhao Feng guardou o lótus precioso das 3 flores e invocou a andorinha afiada azul, que voou pelos céus. Na bolsa de animais espirituais, o gatinho ladrão ainda estava dormindo. Talvez porque tivesse comido demais na caverna secreta da lua d'água e não conseguisse digerir tudo de uma vez. Zhao Feng percebeu que o gatinho ladrão estava passando por uma certa mudança. Ele vestiu a armadura mística do céu de lua e sentou-se em posição de lótus. Zhao Feng tinha a fonte do verdadeiro espírito dentro de si, então seu cultivo aumentava rapidamente. Alcançar o reino do verdadeiro espírito era apenas uma questão de tempo. Poderia variar de 1 ou 2 meses a meio ano. Enquanto cultivava-as, Zhao Feng também inspecionou as recompensas obtidas do tesouro da lua d'água. Líquido sagrado da flor mística, pílula da extensão da vida, chicote de sangue da serpente mística. Lótus precioso das 3 flores. Armadura mística do céu de Lu. Cristal perfurante dos 5 elementos. Esses recursos e tesouros aumentaram muito o potencial de Zhao Feng. O item de maior valor era o lótus precioso das 3 flores, e seus usos não precisavam ser explicados. Além disso, havia também o chicote de sangue da serpente mística, um manto precioso do céu de Lu, o líquido sagrado da flor mística e alguns outros itens. O chicote de sangue da serpente mística era uma arma única que podia aumentar seu poder ao sugar o sangue de especialistas. O manto precioso do céu de Lu era resistente à água e ao fogo e quase indestrutível. O usuário poderia bloquear alguns ataques de energia mesmo sem usar força verdadeira. O líquido sagrado da flor mística podia aumentar as chances de alcançar o rank verdadeiro místico. O cristal perfurante dos 5 elementos podia levar o poder de um item de grau espiritual de baixo nível em meio grau e, se usado com outros materiais, podia atualizá-lo para o grau intermediário. Além disso, havia também a pílula da extensão da vida e a pílula dos 100 usos, que eram extremamente raras. Os itens que você não precisa podem ser leiloados, e acredito que alcançarão um bom preço. No entanto, você não deve vender alguns dos itens que pertenciam ao pirata da lua d'água, pois alguns deles foram roubados da família imperial. O mestre Yun sugeriu. A razão pela qual ele escapou ileso desta vez foi por causa de Zhao Feng, e o último não o maltratou, dando-lhe vários itens preciosos que não precisava. Ouvi dizer que a capital do grande país do céu é extremamente avançada, e vou dar uma olhada. Os olhos de Zhao Feng estavam cheios de expectativa. A capital do grande país do céu era o território dos imperiais, e as forças lá eram extremamente complexas. O mestre Yun imaginou que a razão pela qual Zhao Feng estava indo para a capital sem hesitação era por causa da Imperatriz Qin. Na caverna da Lua d'Água, Zhao Feng mencionara que o testamento do pirata da Lua d'Água tinha algo a ver com a Imperatriz Qin. Qual era o testamento do pirata da Lua d'Água? Até o mestre Yun estava curioso. Ele não sabia que a razão pela qual Zhao Feng estava indo ver a Imperatriz Qin não era apenas por causa do testamento do pirata da Lua d'Água, mas também por causa de seu mestre. Quando seu objetivo se aproximava cada vez mais, Zhao Feng percebeu que a Imperatriz Qin tinha muitos mistérios. Era como se ela estivesse envolta em névoa. Houve uma vez um especialista que aceitou 3 discípulas. A primeira cultivava o caminho da vida. A segunda cultivava o caminho do fascínio. A terceira cultivava o caminho do entretenimento. A mestra de Liu Qinxin era a primeira discípula, que escolheu o caminho da vida e sua mãe herdar o caminho do entretenimento. Agora, das 3 discípulas, apenas a herdeira do caminho do fascínio restava. A misteriosa e nobre Imperatriz Qin era aquela que enviará o pirata da Lua d'Água, e o testamento tinha algo a ver com ela. Mestre de mecanismos, quanto você sabe sobre a Imperatriz Qin? Zhao Feng perguntou enquanto inspecionava o chicote de sangue da serpente mística. A Imperatriz Qin é muito misteriosa. Alguns dizem que sua beleza é suficiente para criar guerras e é extremamente venenosa, outros dizem que ela é extremamente inteligente e ajudou a estabilizar o grande país. O mestre Irun balançou a cabeça. Zhao Feng ouviu em silêncio. A Imperatriz Qin era alguém vista com opiniões diferentes, assim como outras figuras da história. Por exemplo, o patriarca da Lua Escarlate. Alguns admiravam o fato de ele quase ter unido o continente, enquanto outros o odiavam por trazer guerra. O tempo passou rapidamente. No mês seguinte, Zhao Feng sentou-se na andorinha afiada azul e familiarizou-se com os usos do chicote de sangue da serpente mística. Ele vestia um manto precioso do céu de lua e usava um cinto de prata escura. Era difícil ver que isso era um item de grau espiritual. Com o cultivo atual de Zhao Feng e a fonte do verdadeiro espírito selada, ele podia usar o chicote de sangue da serpente mística como quisesse e disfarçá-lo.
O poder dos itens de grau espiritual era aterrorizante. Com um chicote, Alfeng podia cortar uma colina inteira. Entre os 13 clãs, armas de grau espiritual como essa eram usadas para proteger o território, e muitos especialistas do reino do verdadeiro espírito, como o mestre Ayun, nem sequer conseguiam obter uma. No entanto, Alfeng tinha mais de uma dúzia de itens de grau espiritual, e a maioria era de alta qualidade. Zhaofeng sentia-se orgulhoso sempre que pensava nisso. Estamos aqui! Os cavalos voadores nas proximidades tornaram-se um pouco mais numerosos. Zhaofeng sentou-se na andorinha afiada azul e olhou em choque para a capital, que era 10 vezes maior que a cidade do lago inundado. O mestre Yun ficou ligeiramente surpreso. A capital ainda estava a 1000 quilômetros de distância dali. Zhaofeng já conseguia ver a magnificência da capital a 1000 quilômetros de distância. Zhaofeng de repente sentiu um movimento em sua bolsa de animais espirituais. O gatinho ladrão finalmente acordou após um mês de sono profundo. Quando seus olhos negros se abriram, um traço de profundidade pôde ser visto neles, mas logo desapareceu. O pelo originalmente cinza do gatinho ladrão começou a adquirir uma leve tonalidade prateada. Seu tamanho também aumentou ligeiramente, e embora as mudanças não fossem grandes, o olho espiritual divino de Zhaofeng percebeu que o gatinho ladrão havia passado por uma transformação dramática. O gatinho ladrão ficou em pé no ombro de seu dono enquanto girava 2 moedas de bronze com um din. O mestre Yun olhou com curiosidade, enquanto Zhaofeng já estava acostumado. O gatinho ladrão fez alguns gestos para Zhaofeng, balançando a cabeça e suspirando. O que ele está dizendo? O mestre Yun ficou um pouco surpreso. Está me dizendo para não ir à capital porque minha sorte no momento não está muito boa, e é difícil adivinhar se encontrarei perigo ou fortuna. Zhaofeng balançou a cabeça, resignado. A capital era um lugar que ele definitivamente visitaria. Além disso, ele havia sido abençoado no tesouro da lua d'água. No entanto, a sorte de uma pessoa não seria tão boa o tempo todo. Um gato que sabe calcular o futuro. Interessante. A Torre Divina dos 6 Bruxos também tem uma pessoa misteriosa, sábia e conhecedora que sabe calcular o futuro. Aparentemente, essa pessoa também possui um gato estranho. O mestre Yun disse. Ó! Torre Divina dos 6 Bruxos? O coração de Zhaofeng se agitou. Pessoa sábia? Gato estranho? Ao ouvir isso, os olhos do gatinho ladrão cintilaram. Zhaofeng sorriu com malícia. Gatinho ladrão, não seria um gato da sua espécie, seria? O gatinho ladrão agitou a pata com raiva, como se dissesse que era o único no mundo. O mestre Yun riu. O aparecimento do gatinho ladrão trouxe um pouco de alegria à jornada pesada. Zhaofeng parou de cultivar. Seu Ki do meio passo para o verdadeiro espírito atingira 60%, e agora ele podia tentar avançar para o reino do verdadeiro espírito. Na realidade, qualquer um que alcançasse o meio passo para o verdadeiro espírito teria a capacidade de tentar avançar, mas a chance de sucesso era extremamente baixa. A pílula do espírito descascado aumentava a chance em apenas 20%. Quanto maior a taxa de conversão do Ki do meio passo para o verdadeiro espírito, maiores seriam as chances de sucesso. Se a taxa de conversão atingisse 90%, haveria pelo menos 50% de chance de alcançar o reino do verdadeiro espírito. No entanto, quanto maior a taxa de conversão, mais lento seria o progresso, especialmente quando ultrapassava os 50%. As asas da andorinha afiada azul bateram, aproximando-se da capital. Logo depois, até especialistas normais puderam ver a magnificência da capital, e os cavalos voadores no ar aumentaram. Ocasionalmente, uma liteira ou carruagem chamativa voava pelo céu. Este lugar é realmente digno de ser a capital. Os passos de Zhaofeng não pararam. Desde que chegará ao grande país do céu, ele tinha um nó no coração, completar a missão do primeiro ancião. E agora o alvo estava cada vez mais perto, bem à sua frente. Uma carruagem puxada por 2 cavalos das nuvens voadoras apareceu repentinamente à frente e se dirigiu a Zhaofeng e companhia. O mestre Yun rapidamente sinalizou para Zhaofeng desviar. Pessoas em tais carruagens não eram figuras simples e eram todos especialistas do reino do verdadeiro espírito, geralmente no ranking verdadeiro místico. Assim que Zhaofeng estava prestes a fazer a andorinha afiada azul desviar, uma voz soou da carruagem. Zhaofeng, de acordo com as notícias de nossa religião do sangue de ferro, o senhor da cidade do lago inundado emitiu um mandado de captura contra você especialmente nas áreas da capital. A família Liu do lago inundado até chegou a algum tipo de acordo com os imperiais. A janela da carruagem se abriu, revelando um ancião vestido com um manto e um rosto enrugado. Saudações, protetor. O mestre Yun reconheceu essa pessoa e imediatamente se curvou. Zhaofeng ficou extremamente surpreso, ele não imaginava que o mestre Yun também tivesse conexões com a religião do sangue de ferro. O ancião vestido com um manto à frente deles alcançara o ranking verdadeiro místico e seria imbatível entre os 13 países. Obrigado, protetor, pelo aviso. Zhaofeng imediatamente mostrou sua gratidão.
Para avisá-lo, a religião do Sangue de Ferro enviará uma pessoa do nível de protetor. Com isso, dava para ver sua importância. Zhao Feng, o vice-patriarca, o avisa para não ir à capital. O ancião vestido com o manto olhou profundamente para ele. Ao dizer isso, a janela se fechou, e a carruagem voou para as nuvens com uma velocidade comparável a especialistas do ranking verdadeiro humano. O intercâmbio entre eles durou apenas 2 ou 3 suspiros, e quer Zhao Feng ouvisse ou não, as notícias da religião do Sangue de Ferro haviam sido entregues. Zhao Feng entendeu as intenções da religião do Sangue de Ferro. A religião do Sangue de Ferro e os imperiais estavam em lados opostos, e se Zhao Feng fosse recrutado pela Imperatriz Qin, ele poderia se tornar um inimigo da religião do Sangue de Ferro. Essa interrupção logo passou. A decisão de Zhao Feng não mudou. A Imperatriz Qin era alguém que ele precisava ver. 1 hora depois, a capital entrou em vista, e a enorme cidade antiga tinha uma aura arcaica que a envolvia. Zhao Feng guardou a andorinha afiada azul e entrou no grande país do céu. Na entrada, Zhao Feng viu retratos de si mesmo, um jovem de cabelos azuis com um pequeno gato cinza. O cabelo e o olho esquerdo do jovem eram extremamente chamativos. O gatinho ladrão se escondeu na bolsa de animais espirituais a contragosto. A aparência atual de Zhao Feng tinha cabelos azuis, e ele propositalmente tirara tapa-olho. O poder da linhagem sanguínea em seu corpo circulou, e um sangue azul fraco entrou na dimensão de seu olho esquerdo. O controle de Zhao Feng sobre o olho espiritual divino melhorará, e com apenas um pensamento, a cor de seu olho esquerdo ficou preta. Com um disfarce simples, Zhao Feng se tornou um jovem de cabelos azuis e frio. Ao entrar na capital, os guardas apenas olharam para Zhao Feng e instintivamente olharam para o retrato, mas balançaram a cabeça. O jovem na imagem tinha cabelos azuis e seu olho esquerdo era azul, a menos que usasse uma tapa-olho. Zhao Feng não atendia a esses requisitos. Depois que o olho espiritual de Zhao Feng ficou azul, sua aura também mudou. Assim, Zhao Feng entrou abertamente na capital. O senhor da cidade do Lago Inundado ainda não desistiu e até está me caçando em cooperação com os imperiais na capital. Como ele sabia que eu apareceria na capital? O coração de Zhao Feng estava cheio de solenidade. Depois de entrar na capital, Zhao Feng não tomou nenhuma ação precipitada. A Imperatriz Qin era extremamente poderosa, e até especialistas normais do Reino do Verdadeiro Espírito teriam dificuldade em encontrá-la. Ele precisava planejar primeiro. Zhao Feng e o Mestre Yun pararam primeiro na capital e seguiram a sugestão do Mestre Yun para vender alguns dos itens inúteis. Embora o leiloeiro ficasse com 5%, isso economizaria muito tempo de Zhao Feng. Havia muitos leiloeiros poderosos na capital, e um dos mais renomados seria o extremamente misterioso leilão do dragão ascensionado. Aparentemente, eles se estendiam por todo o continente. Você pode relaxar. O leilão do dragão ascensionado não tem conexões com os imperiais ou as 4 famílias. Aparentemente, sua sede fica no continente central. O Mestre Yun disse. Isso é bom. Zhao Feng deixou o Mestre Yun cuidar disso. Ele não tinha interesse no leilão. O Mestre Yun tinha algumas conexões na capital e logo encontrou algumas opções para Zhao Feng. O leilão do dragão ascensionado acontece uma vez por mês, e o próximo é em 3 dias. Você quer ir? Aparentemente, há muitos itens de grau espiritual, incluindo mapas incompletos da Lua Escarlate, textos do Legado do Céu, todos com alto valor coletivo. Até alguns dos altos escalões dos imperiais participarão. O tom do Mestre Yun estava cheio de empolgação. Não estou interessado. Espera, mapas incompletos da Lua Escarlate? Textos do Legado do Céu? Altos escalões dos imperiais participando? Zhao Feng finalmente ficou interessado. Ele tinha um dos mapas incompletos da Lua Escarlate da Caverna da Lua Escarlate, algo que obtivera do protetor do cadáver de sangue. Quanto ao script do Legado do Céu, ele obtivera um do Pirata da Lua d'Água. Definitivamente haverá algumas figuras importantes. Imperiais, 3 seitas, 4 famílias. Cada um deles enviará pessoas, e a Imperatriz Qin pode até participar pessoalmente. Espero obter alguns textos antigos desta vez. Enfim, alguns dos itens das 4 heranças são ótimos para pesquisa. O Mestre Yun ficou mais animado enquanto falava. Este leilão do dragão ascensionado era definitivamente em grande escala e era o mais popular em 100 anos. Ao ouvir isso, o gatinho ladrão pulou animado da bolsa de animais espirituais. Ele era um avarento que obviamente seria atraído por um leilão. Volte para dentro. Zhao Feng esticou a mão e pegou o gatinho ladrão antes de jogá-lo de volta na bolsa de animais espirituais. Afinal, Zhao Feng e o gatinho ladrão estavam na imagem dos mandados. Há pouco tempo, Zhao Feng vira um jovem com um gato ser levado. Que tal irmos então? Zhao Feng decidiu. Este leilão reunia as forças do grande país do céu, e a Imperatriz Qin poderia até aparecer.
Havia também textos do Legado do Céu e mapas incompletos da Lua Escarlate, que eram antiguidades pelas quais Alfendi estava interessado. O leilão seria realizado em 3 dias, portanto, Alfendi precisava se preparar. Simplificando, Alfendi precisava juntar mais prata. Assim, mesmo se itens interessantes aparecessem, Alfendi poderia comprá-los. Embora seu olho espiritual divino não estivesse ardente e brilhando em ouro, ainda estava cheio de inteligência e conhecimento. Nos próximos 2 dias, Zalfendi vendeu os materiais, pílulas e armas que não eram muito úteis para ele em grandes quantidades, deixando apenas alguns itens que poderiam ser usados no futuro. Depois de limpá-los, a pulseira interspatial de Zalfendi estava cheia de pedras de cristal primordial. Ele também comprou 2 anéis interspatiais adicionais, cada um do tamanho de uma garagem. Nesse momento, Alfendi era extremamente rico e deu alguns dos itens do Pirata da Lua d'Água ao leilão do Dragão Ascensionado para vender. A sede do leilão do Dragão Ascensionado ficava no continente central, e eles eram uma força neutra que não revelava as identidades do vendedor. Portanto, era um ótimo lugar para se livrar de alguns itens. Fim dos capítulos 300 e 301. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!